Estamos agora nos estúdios da Rádio Antena Sul FM, gerando essa grande rede histórica para lançar a campanha da fraternidade na Diocese de Iguatu. E agora nós vamos ouvir Padre João Batista, é vigário-geral da nossa Diocese, está conosco agora na Paróquia de Senhora Santana, assessor referencial da Pastoral da Comunicação, ele que vai falar um pouco sobre o ver que foi trabalhado pelo Padre Leiva, que está em Trussu, em Acopiara, e Padre João Batista terá essa missão de trazer pra gente qual é a situação da fome no Brasil e por que a campanha da fraternidade, porque é que a igreja está trazendo essa reflexão para que na campanha da fraternidade de 2022, nesta quaresma, nós possamos assumir um compromisso efetivo na superação da fome. Muito boa tarde, Padre João Batista. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Dom Geraldo, nosso bispo diocesano. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nos estúdios e também através de tantas emissoras que formam este pool de comunicação, juntamente com os canais, sites, rádios web, pascons da nossa Diocese de Iguatu. Quero aproveitar também para agradecer aos padres o empenho de contactarem as emissoras em seus municípios, em suas paróquias, para que a gente mantenha essa bonita tradição da nossa Diocese de Iguatu. Muitos anos já em que isso acontece, essa transmissão da abertura oficial da quaresma e o lançamento da campanha da fraternidade. Dom Geraldo já anunciou pontos muito importantes, preciosos, dos objetivos dessa campanha, porque a escolha da temática, e nós já sabemos que a temática é a fome, fraternidade e fome, e o lema: dai-lhes vós mesmos de comer. A primeira coisa do nosso ver, que é a primeira parte do documento, é justamente um despertar, sensibilizar cada cristão, cada homem e mulher de boa vontade, para abrir bem os olhos e enxergar a realidade da fome que nos ronda, né? Que está à nossa volta e que atinge tantas milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Ninguém pode se dar o direito de dizer não há pessoa com fome. É impossível. Nós vemos todos os dias situações dramáticas que aparecem ao nosso redor, e também no noticiário e nos dados estatísticos, nos levantamentos que são feitos. A primeira coisa, então, é aceitar que essa realidade dramática existe. Infelizmente existe. A campanha da fraternidade sobre a fome já foi feita em 1975, depois em 1985 e agora em 2023. Como seria bom se nunca mais fosse necessário, Dom Geraldo, fazer campanha da fraternidade sobre a fome. Como seria bom se a gente pudesse um dia dizer: não temos mais famintos ao nosso redor. Mas infelizmente temos que admitir esse escândalo. O documento da campanha da fraternidade deste ano menciona essa expressão: a fome no Brasil é um escândalo, porque existem cerca de 125 milhões de brasileiros que não sabem diariamente se terão a outra refeição do dia. 125 milhões vivem numa parcial ou maior ou menor insegurança alimentar. Dom Geraldo já mencionou aqui o dado de que 33 milhões estão enquadrados no perfil de pessoas famintas, pessoas que vivem na miséria, pessoas que não têm o que comer. E aí isso envolve crianças, adultos, idosos, jovens, pessoas de todas as classes, de todas as categorias, de todas as idades. Nós vemos isso também no noticiário. Nós constatamos que este número de famintos, de pessoas em situação de miséria, nos últimos 2 anos, até mesmo por conta da pandemia, esse número explodiu. 14 milhões de brasileiros entraram na lista dos famintos e dos miseráveis nos últimos 2 anos. E isso tem a ver com várias causas, né? O documento aqui da campanha nos aponta algumas destas causas. A questão da falta de oportunidade de trabalho, falta de terra para plantar, falta de acesso aos mecanismos de obtenção de renda, uma política
salarial injusta, que achata as condições de compra das pessoas, gerando informalidade no trabalho, desemprego, subemprego, né? Os dados mostram que 14 milhões de pessoas no Brasil, até o final de 2022, estavam em situação de desempregados. Fora aqueles tantos que nem buscam mais, porque já desistiram de buscar alguma oportunidade. Então, toda essa realidade, Dom Geraldo, Ivo e todos os nossos ouvintes, é uma realidade que nos interpela e nos coloca diante desse desafio que Jesus nos ofereceu. O trecho de Mateus capítulo 14, versículo 16, quando Jesus ouviu os discípulos dizerem: manda essas pessoas irem embora, elas precisam ir para casa para comerem, estão famintas. Jesus mesmo olhou para os discípulos e disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Então o mandato é sério de Jesus. Ele não disse: bom, nós não temos nada a ver com isso, podem ir para casa, eles que se virem. Não. Jesus devolveu a responsabilidade para os discípulos, para a sua comunidade de seguidores, que somos nós. Então, diante desse drama de tantos milhares de pessoas na situação de fome e miséria, a gente não pode fechar os olhos, cruzar os braços, virar as costas. O tempo da Quaresma desperta em nós uma avaliação sincera, um exame sincero de consciência, porque a fome é um escândalo. E enquanto houver uma pessoa que passe necessidade numa nossa comunidade, numa paróquia, isso já é motivo suficiente para a gente se mobilizar, fazer o esforço de garantir a todos e todas a segurança alimentar. Então, dai-lhes vós mesmos de comer, que Jesus nos manda, é um imperativo que nesse tempo de Quaresma, principalmente, a campanha vai durar o ano inteiro, é importante lembrar isso. Nas festas de padroeiro, nas temáticas dos novenários, nas comunidades, em toda a diocese. É importante a gente ecoar essa reflexão que os bispos do Brasil propõem para nós agora, para 2023. Padre João Batista esteve pároco em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tem uma iniciativa, já desde a época do nosso saudoso Padre José Marques, a Casa de Acolhimento Padre José Marques. E a gente até lembra daquela frase famosa do Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. E bem sabe da realidade desafiadora, que não é só no Brasil. O problema da segurança alimentar, ela tem um contexto mundial, mas é dolorido quando chega nos nossos lugares, nas nossas situações próprias. Como é a situação da fome aqui na Diocese de Iguatu, Padre João, o senhor que viveu essa realidade tão de perto, desse desafio de reunir a comunidade para iniciativas de superação da fome, como é a Casa de Acolhimento Padre José Marques? Ivo, você lembrou bem, a Casa de Acolhimento Padre José Marques, que tem mais de 20 anos de existência, e também outras iniciativas. Normalmente a gente tem notícia de várias paróquias da diocese que arrecadam alimentos, distribuem cestas básicas, levam um amparo para as famílias, né? Eu estou recordando aqui de uma iniciativa lá na paróquia Nossa Senhora da Glória, que foi mobilizada pelo Padre Lázaro. Também uma casa como essa aqui de Iguatu, também lá em Mombaça, que oferece alimentação diária às pessoas necessitadas. Estou lembrando aqui de outra experiência lá em Cariús, com a Pastoral da Criança e a Cáritas, uma iniciativa de plantio de uma horta comunitária para nutrir, para amparar as famílias carentes. E juntamente, como o Dom Geraldo já mencionou, Pastoral da Criança, Cáritas Diocesana, vários projetos que existem na diocese que precisam ser reforçados e estimulados, juntamente com a Casa de Acolhimento Padre José Marques, com essa distribuição de cesta básica, com tantas iniciativas, a Diocese de Iguatu tem feito esforço. O que a gente quer agora é ampliar esse esforço para alcançar os nossos irmãos carentes. Aqui no teu celular, porque o meu está descarregado aí, tem a planilha que está sendo disponibilizada também no site da Diocese, com os dados da pobreza no território da nossa Diocese. Alguém poderia dizer assim, mas isso é pelo Brasil, aqui não tem não. Tem sim. Então esses dados estão sendo
disponibilizados também no site da Diocese, mas eu vou ler aqui. No território da Diocese, pessoas em situação de pobreza, nos 19 municípios, somam 252.448 pessoas que vivem na miséria. É muita gente. E eu vou ler aqui, município por município, levantamento feito pela Caritas Diocesana no site do Ministério de Desenvolvimento Social. Então, o estudo é com publicações oficiais. Uma vez, Dom Geraldo, eu fiz isso numa paróquia onde eu estava, quando saiu uma pesquisa do mapa da fome no Nordeste. E muita gente ficou escandalizada, e alguns até quiseram dizer, gente que se incomodou com isso, né? Dizer que eu tinha arrancado aqueles números não sei de onde, que não era verdade. Então, esses dados são verdadeiros, eu provei através das estatísticas dos documentos oficiais, e agora novamente a Caritas fez um belo trabalho de levantamento município por município, pessoas em situação de extrema pobreza nos municípios da Diocese. A Copiara, 26.053, Aiuaba, 8.902, Arneiroz, 2.790 pessoas, Cariús, 8.489, Catarina, 5.198, Cedro, 11.373, Deputado Irapuã Pinheiro, 4.497, Icó, 33.657, Iguatu, 37.014 pessoas em situação de fome, Jucás, 12.847, Oroz, 13.137, Milhã, 7.110, Mombaça, 19.769, Pedra Branca são 21.300 pessoas, Piqué Carneiro 6.589, Quixelô 7.849, Saboeiro 7.734, Senador Pompeu 11.292 e Solonópole, por fim, 6.848. Ao todo, 252.000 pessoas, 448. 252.448, é quase a metade da população da Diocese de Iguatu, do território, que vive em situação de pobreza. Então é impossível a gente dizer que por aqui não tem fome. Fechar os olhos, né? Não é possível a gente fechar os olhos. Clama aos céus e clama à sociedade, à organização, para iniciativas de superação da fome e da miséria, que nós vamos ver daqui a pouco, ouvir daqui a pouco testemunhos importantes de iniciativas da igreja, de iniciativas da sociedade, que trazem para nós luzes, iluminam que é possível a gente trabalhar nessa perspectiva. Vamos ouvir mais uma música, em seguida Padre Emanuel, coordenador de pastoral da Diocese, da quase paróquia de Santo Expedito, trazendo a iluminação da palavra de Deus sobre a temática da campanha da fraternidade desse ano. Ouçamos, dai-lhes vós mesmos de comer. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor. Quando for acumulado, gera morte e traz a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação, o milagre da partilha serve à mesa dos irmãos. Dai-lhes nós mesmos de comer, e o milagre
O amor é verdadeiro quando a vida se doar. Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos, na esperança repartindo a palavra e o mesmo pão. Dá-lhes nós mesmos de comer, e o milagre vai acontecer. Dá-lhes nós mesmos de comer. Iluminar com a luz da palavra. Padre Emanuel, boa tarde. E que a palavra de Deus nos impele em relação a essa temática da campanha da fraternidade deste ano. Tem gente até que diz que a campanha da fraternidade destoa do tempo quaresmal. É sempre uma tentação em cada ano algumas pessoas acharem que a campanha da fraternidade ela não colabora com a perspectiva da quaresma. Mas a quaresma é oração, jejum e caridade. Conclama a dimensão social. Como a palavra de Deus está iluminando para que nós vivamos uma quaresma e como a campanha da fraternidade contribui para tal. Boa tarde, Ivo, que está na condução deste programa diocesano, Dom Geraldo Freire Soares, nosso bispo, Padre João Batista Moreira Gonçalves, o vigário-geral, e minha proximidade também à equipe da campanha da fraternidade aqui em nossa diocese, Mara, Félix, Santaninha, irmã Irismar, o Francisco Ian. Eu acho que não esqueci de ninguém, mas a todos que fazem parte desta campanha tão bonita de conscientização, de busca, de aproximação deste tema de fé e vida, Jefferson e Ivonete também. A estes eu quero agradecer, pois eles estão num trabalho, no empenho de aproximar fé e vida, justamente para demonstrar o contrário. Isso que você já perguntou no início, Ivo. Alguns grupos de insensatos desejam destoar, desejam tirar a aproximação que há entre a campanha da fraternidade e a necessidade de olhar para a palavra de Deus e gerar este incômodo, de gerar uma motivação que nós de fato precisamos fazer alguma coisa quando a fraternidade está quebrada. Veja só, a palavra de Deus, ela ilumina a consciência humana, ela ilumina os nossos caminhos e nos faz perceber onde nós precisamos nos dedicarmos mais enquanto igreja, correspondermos mais ao projeto de Deus. O lema desta campanha da fraternidade, dá-lhes vós mesmos de comer, é tirado do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. Após a morte de João Batista, Jesus pretendia retirar-se um pouco para a oração e também para viver aquele instante de sentimento. Digo pretendia, porque não conseguiu. Quando ele chegou à outra margem, um grupo já o esperava. Além dos seguidores, famintos, pessoas sem teto, pessoas que precisavam, além de um sinal, um gesto de sua benevolência, curando, ensinando a palavra de Deus, mas precisavam também do gesto concreto, pois estavam com fome. Ele não conseguiu passar aquele instante que precisava após a morte de João Batista, pois o grupo continuava seguindo. Estavam sedentos. Nós ouvimos no Evangelho como ovelhas sem pastor. Algumas vezes isso é dito. Pois bem, aquela grande multidão, os discípulos observam e diz ao Senhor: mande-os para a cidade enquanto é tempo, enquanto havia iluminação, enquanto estava claro, né? Mande-os para que eles se virem.
E o Senhor rebate: dá-lhes vós mesmos de comer. E trazem ali alguns pães, peixes, número que era irrisório diante do tamanho daquela multidão. O texto nos garante que Jesus rezou, olhou para o céu em sintonia com o Pai e realizou a multiplicação. Foi um milagre que se deu naquele ambiente. Todos testemunharam, mas testemunharam também o milagre da partilha. Os mesmos discípulos que disseram: mande-os para a cidade, para que cada um se vire, transferindo a responsabilidade deles, Jesus os utiliza para que os pães e os peixes chegassem a cada um dos que lá estavam necessitados. Devolve a responsabilidade para a mão dos apóstolos, como quem queria fazer os seus seguidores mais próximos criar uma consciência e o entendimento de que eles eram responsáveis por mudar aquela situação. O mesmo Deus que havia reprovado o gesto de sofrimento, de desumanização, quando o povo hebreu era feito de escravo no Egito, é o mesmo Deus que age nesta cena, neste ambiente. E é o mesmo Deus que hoje fala a nossa consciência, nos pedindo, clamando no mais íntimo do nosso ser, que sintamos vergonha dos 34 milhões de brasileiros que estão passando por insegurança alimentar e hídrica. É o mesmo Deus que fala a nossa consciência, ao nosso coração, ao ouvirmos os relatos anterior à minha fala do número de pessoas só aqui neste território da Diocese de Iguatu, que compreende 3 regiões do Ceará. Um número alarmante e gritante. Dá-lhes vós mesmos de comer. Que esta frase ressoe dentro de nós, não nos fazendo esquecer as muitas obras, as muitas iniciativas no nosso território diocesano que precisam de nosso apoio. O fato de no dia 11 termos recordado todas estas obras nos faz perceber que somos capazes de iniciativas como essas. O Senhor Deus inspire o nosso entendimento, as nossas comunidades, inspire-nos a pensar no nosso compromisso batismal com os irmãos necessitados e valorizarmos a campanha da fraternidade e sermos gratos à CNBB por anualmente proporcionar aos fiéis e à igreja uma oportunidade de pensar onde a fraternidade está quebrada. O fato de aparecer 3 vezes, 75, 85 e agora em 2023, a temática sobre a fome, não quer dizer que ela é algo inatingível, o combate, que não iremos superar. Significa que muito ainda precisa ser feito e continuaremos na luta. Amém. Amém, Padre Manuel. Que alegria tê-lo conosco nessa oportunidade em que nós estamos abrindo a campanha da fraternidade para a nossa diocese.